Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live exclusiva aqui no canal com a participação da doutora Maria Emília, que é advogada especialista aí nos direitos previdenciários. E essa live vai ser maravilhosa. Nós estaremos falando a respeito do benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. Vamos esclarecer as principais dúvidas sobre esse benefício, né? Afinal, o que é o BPC? Quem tem o direito ao BPC? Não é? Como funciona, né? Qual é a renda familiar? Tudo isso vai ser respondido aí pela Maria Emília. Eu estou aguardando ela entrar aqui no canal. Pronto. Pode solicitar aí para entrar ao vivo, Maria Emília, doutora Maria Emília. Pronto. Maravilha. E aguardando as pessoas chegarem aí. Olá, Olha ela, tá bonita. Tudo bom, Emília? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal do Instagram. É uma felicidade, um prazer tê-la aqui conosco para falar a respeito desse benefício que é importantíssimo na vida das famílias, né? Que tem crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, com transtornos do neurodesenvolvimento. Será que pessoas com transtornos de aprendizagem também têm direito? Nós iremos descobrir isso hoje aqui junto com a nossa querida doutora. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aí chegando para participar da nossa live, a Mara, o Renildo, a Trícia Veiga, a Thalita, a Celiane, a Marilúcia. Sejam todos muito bem-vindos no nosso canal. Nós vamos nos apresentar, né? Eu vou começar me apresentando e depois vou passar para a doutora se apresentar também, para vocês conhecerem um pouquinho a respeito de quem somos, o que fazemos, né? Eu sou a Sidney Azevedo, eu sou neuropsicopedagoga clínica, psicomotricista, especialista em análise do comportamento aplicada e autismo. E agora estou na formação aí para educação parental, que é um assunto, um tema maravilhoso também. Sou apaixonada pela educação consciente, como educar as crianças, né, de uma forma que não as traumatize, para que elas obedeçam, para que elas tenham consciência dos seus atos, né, que tudo tem consequência. Eu acho maravilhoso como o cérebro funciona. Eu sou apaixonada pelo cérebro. Eu atendo aqui na Clínica Livramed, na cidade de Nossa Senhora de Livramento de Nossa Senhora, né? Quem precisar aí, né, de atendimento para suas crianças, seus adolescentes que estão aí com dificuldade de aprendizagem, baixo rendimento escolar, que apresentam algum transtorno, que estão em busca do diagnóstico, a gente também aplica os testes cientificamente comprovados para comprovação aí dos diagnósticos, tanto para TDAH, como para dislexia, quanto para autismo. E estamos aqui para servir vocês da melhor maneira possível. Passo aí a palavra para a doutora Maria Emília, porque ela vai se apresentar e falar um pouquinho a respeito do trabalho dela. Fique à vontade, doutora. Obrigada, boa noite, Sidneia, boa noite a todos os participantes aqui. Primeiro, eu quero agradecer ao convite para vir aqui, para falar de um tema que a gente sabe que é tão importante e relevante para as famílias que estão aí, crianças, portando dificuldades no aprendizado, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento motor. Então, a gente sabe que cada vez mais tem aparecido mais. É muito importante fazer os acompanhamentos corretos e o BPC chega para colaborar e oportunizar a essas famílias esses tratamentos todos, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Maria Emília Tanajura, eu sou advogada, especialista em benefícios do INSS. Há 15 anos trabalho aqui em Livramento de Nossa Senhora, também em Dom Basílio. E hoje a gente já tem um atendimento a nível de Brasil, pelo online, sempre cuidando das pessoas que precisam do INSS. Então, todas aquelas pessoas
que por vários motivos precisam do INSS, nós estamos aqui em nosso escritório para poder acolher essas pessoas e ajudá-las na solução da dor. A gente sempre costuma dizer que quem procura advogado é que tem alguma dor e algum problema. E aqui no nosso escritório a gente faz isso. A gente escuta atentamente a demanda de cada pessoa, acolhe esse problema, busca a solução da forma mais rápida e mais eficiente possível. E o BPC é mais um benefício que a gente está aqui para falar hoje, para esclarecer. É um benefício de muitas dúvidas, de muitas crenças também. Muita gente acaba não solicitando, porque um ou outro fala que não tem direito. Então, nada melhor se ter um espaço de diálogo para que a gente leve a informação para mais pessoas, para saber que muitas mamães e papais podem ter aí o recebimento do PC em suas casas, em suas famílias, para ajudar no acompanhamento, no desenvolvimento, no tratamento dessa criança com alguma dificuldade e acaba por falta de informação. As pessoas não sabem e não correm atrás. Então, eu costumo dizer que, além de ser advogada e de resolver o problema dessas pessoas, a gente gosta também de cumprir a nossa missão, que é levar informação para onde precisa, para fazer com que mais pessoas tenham os direitos garantidos. Então, nesse sentido, eu agradeço muito ao convite, coloco-me à disposição aí para todo mundo, para a gente responder a pergunta. Eu acho que vai ser uma live bem interativa. E é isso, passo a bola para você mandar na vida. É isso aí, gente. Ó, manda esse aviãozinho. Vamos disparar esse aviãozinho aí. Convida as pessoas para poder virem participar da nossa live, para poder perguntar, esclarecer suas dúvidas. O momento é esse, viu? A especialista está aqui. Vamos espremer o caldinho dela. Bora lá. Então, se a live vai ficar salva, a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Eu vou deixar a live salva, né? Tanto no meu perfil quanto no perfil da doutora Maria Emília. A live vai ficar salva para as pessoas reassistirem ou pessoas que não conseguiram estar aqui ao vivo possam ter acesso depois, né? Então a gente vai deixar a live salva sim. Quem tem pergunta, gente, pode ir colocando aí, porque enquanto a doutora Emília for falando, eu vou aqui lendo as perguntas e for fazer as perguntas por vocês, certo? Você aí é intermediário por vocês que estão aqui ao vivo conosco, tá bom? Doutora Maria Emília, enquanto ninguém coloca aí nenhuma pergunta, eu vou perguntar. Né? Eu estou aqui, eu listei 10 principais dúvidas das pessoas, né, que me perguntam lá no consultório. Tem gente que nem sabe que existe esse benefício. Tem pessoas que nem sabem que existem. E exatamente pessoas mais carentes, né, que não conseguem um atendimento na via pública. Por quê? O SUS está sobrecarregado, né? A gente sabe que hoje estão aparecendo muitos diagnósticos e nem todo mundo consegue o atendimento pelo SUS. E esse benefício já serve para contribuir, né, para as pessoas poderem arcar com os custos das terapias. Porque eu sempre costumo dizer, diagnóstico. O diagnóstico, gente, é sempre a pontinha do iceberg. Né? Depois do diagnóstico, a gente tem um longo percurso para poder trilhar aí, para melhorar, para que nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens tenham uma melhoria da qualidade de vida. Né? Sem as terapias, não adianta. Não adianta, vai ficar no mesmo lugar. A medicação ajuda, mas a terapia é essencial. Né? Então, esse benefício vem para contribuir com as famílias no auxílio dos custos das terapias, dos remédios, muitas crianças que tomam remédios para ajudar a regular os neurotransmissores, ajudar na questão do foco, da atenção, da hiperatividade, para ajudar na questão da desregulação emocional, né? Porque existe aí muita desregulação e precisa de medicação. Então, esse benefício é muito importante. Thalita já colocou aí, ó, quem já recebe auxílio doença pode receber o LOAS? Porque minha mãe recebe por mim pelos problemas que eu tive desde pequena. Pode ou não, doutora?
Vamos lá. Ela perguntou aí, minha mãe recebe por mim pelos problemas que eu tive desde pequena. Isso. Se a mãe dela está recebendo por ela, provavelmente o que ela está recebendo é um PPC Loas. Vamos lá. Eu vou tentar detalhar um pouquinho essa pergunta de Thalita. Uma única pessoa, no nome dela, não pode receber auxílio doença e BPC. Não pode. Mas pode ter numa mesma família, numa mesma casa, o auxílio doença para uma pessoa e o BPC para outra pessoa. Então vamos imaginar que Thalita seja uma criança que tem alguma dificuldade. A mãe de Thalita pode receber o auxílio doença para ela, porque a mãe de Thalita tem alguma doença e por isso ela tem direito do auxílio doença. E ela pode receber o PPC em nome de Thalita, que vai acabar saindo no nome da mãe, porque Thalita é uma criança. Então vai colocar lá no nome da mãe 2 benefícios, mas um é o dela e o outro é da criança que a mãe está representando. Aí, neste caso, sim, poderia ser 2, entendeu? Mas se a mãe de Thalita já está recebendo um benefício por conta de um problema de Thalita, muito provavelmente esse benefício é um BPC Loas e não um auxílio doença. Sim. No caso da Thalita, eu posso falar porque ela é minha sobrinha. Então, no caso dela, é porque ela recebe, porque ela nasceu com problemas de saúde, né, sérios, e ela tem problema no coração, inclusive está aí na fila do transplante, né? E o filho dela é autista. Ela quer saber como é que funciona para ela conseguir o BPC para o menino agora. Pronto, ótimo. Então, foi o que eu expliquei no começo. Thalita recebe o benefício dela porque ela tem um problema de saúde dela. E agora Isso. ela vai lutar para receber o benefício do menino, do filho dela. E o que ela vai fazer é simplesmente dar entrada no pedido. É muito comum que o INSS negue o benefício em razão do recebimento do auxílio doença de Thalita. E é por isso que a gente sempre recomenda, Sidney, o acompanhamento por um profissional especializado em benefícios do INSS. Porque exatamente a gente sabe conduzir a situação para evitar a negativa do INSS, porque não é para negar, ou mesmo para tomar providências caso o INSS negue o direito. Mas é totalmente possível aí que Thalita receba o auxílio doença e o filho dela receba o BPC Loas, sem nenhum tipo de problema. É importante Maravilha. que Mas, esse benefício de Thalita não pode ser no valor acima de um salário mínimo, esse auxílio doença. senão ele não consegue, né? Se for acima, não consegue Pode ter o BPC. alguns cuidados. Isso. Mas tem gente que está aqui na live que acha que não sabe o que é BPC Loas. Explica para a gente um pouquinho aí a respeito do que é o BPC Loas. Vamos lá, vou explicar eu explico aqui no escritório com meus clientes. O INSS, gente, ele paga vários tipos de benefícios. Existem ali no INSS vários tipos de benefício. Aposentadoria, salário maternidade. O BPC Loas é mais um benefício que é pago pelo INSS. E ele tem as características dele e as regras específicas deste benefício. Então, o INSS paga o valor de um salário mínimo, hoje R$ 1.412, para pessoas portadoras de deficiência física ou mental, ou para pessoas que provem um impedimento de longo prazo. Aquelas pessoas que portam alguma dificuldade física, mental, neurológica, que dificulta a introdução dela na sociedade. Ela não consegue se socializar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue participar plenamente da sociedade por alguma limitação. E essa limitação, ela é de longo prazo, acima de 2 anos. Então, se essa pessoa, que é chamada de deficiente, morar numa família
de baixa renda, essa pessoa vai ter direito ao BPC. Então, é um benefício pago pelo INSS no valor de um salário mínimo para algumas pessoas específicas que tenham as dificuldades de saúde, mais a baixa renda familiar. Explicadíssimo. Agora, quem tem o direito a receber, quem é que pode ter direito, né, ao BPC Loas? Quais tipos de deficiência, quais tipos de transtornos que dão direito ao BPC? A gente gosta de responder assim, ó, o que gera direito de receber BPC é a comprovação que existe uma doença, uma dificuldade que está impedindo essa pessoa por mais de 2 anos. Então, eu posso ter pessoas com problemas psiquiátricos de qualquer natureza, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Aí eu pego o grupo de crianças com atraso de desenvolvimento motor, neurológico, cognitivo, crianças que estão com dislexia, com TDAH. A gente pega também pessoas com cardiopatia, como o caso da Thalita, pessoas com problemas de coração, pessoas com problemas ortopédicos, desvio de coluna, precisam fazer cirurgia. Então, é uma infinidade de pessoas que podem ter acesso ao BPC, mas não basta ter a doença para gerar direito do BPC. É uma casadinha entre a deficiência e a renda familiar, porque essa pessoa ela tem que estar inscrita no cadastro único, que é o cadastro do governo para as famílias de baixa renda. É um documento obrigatório para ter direito ao BPC. E não é todo mundo que faz a inscrição no CAD único por conta da renda familiar. Então, quem tem direito ao BPC são aquelas famílias consideradas famílias de baixa renda e o rendimento da família é menor do que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Hoje, 333, eu acho, salvo engano. Dividir o salário mínimo por 4 é familiar por pessoa. Entendido. Aqui a Letícia perguntou, criança autista tem direito, doutora? Pronto, eu adoro essa pergunta, porque assim, criança, todo autista vai ter direito ao BPC? A resposta é não. Não basta ser autista para ter direito ao BPC. É preciso provar que, sendo autista, essa criança está com dificuldades tais que impedem a socialização, a comunicação, o desenvolvimento e também a baixa renda. Então, aquele autista que nasce numa família de renda superior, ele continua sendo autista, mas ele não tem direito ao BPC. Porque o que dá direito não é o fato de ser autista, é ser autista e estar inserido num contexto familiar de baixa renda. Baixa renda. Exatamente. Exatamente. As pessoas confundem, né? Acham que o direito ao BPC é para todas as pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou transtorno, e não é, né? A doutora bem colocou. É uma casadinha de requisitos que a gente chama. É o fato dele ser autista, mas ele estar inserido numa família de baixa renda, que teria ali dificuldades em razão da renda familiar de custear esse tratamento adequado para que esse autista consiga desenvolver as habilidades dele com maior facilidade. Isso. Como eu já falei, quero fazer novamente essa colocação. As terapias, o tratamento é fundamental. Não tem como as pessoas querer que os seus filhos tenham uma melhoria na qualidade de vida se não estiverem fazendo a terapia. Né? As terapias são necessárias, tanto a fonoaudiológica, quanto a psicológica, como a neuropsicopedagógica, né? E aí vai, tem crianças que necessitam
da terapia ocupacional, questão de crianças que têm muitas questões sensoriais, né? Hipersensibilidade auditiva, tátil, visual, e precisa muito. E a gente vê que existem crianças autistas aí com comportamentos autolesivos, que precisa da terapia ABA, né? Para diminuir esse comportamento autolesivo, para ele parar de se morder, de se bater, de se machucar, né? Ou machucar outras pessoas. E tudo isso são questões, na maioria das vezes, são questões sensoriais. E o acompanhamento com o TO é fundamental, gente. Fundamental. Crianças autistas que não conseguem se alfabetizar, precisa do neuropsicopedagogo, do psicopedagogo, para poder intervir nas suas funções executivas, lembrando que os autistas têm uma dificuldade na flexibilidade cognitiva e precisa de muita intervenção. Então, quem tem aí baixa renda, tem o seu filho autista, tem o seu filho com algum tipo de deficiência, corre atrás do BPC Loas, porque é fundamental na melhoria da qualidade de vida do seu filho. Sabe, A Letícia Oi. essa questão das terapias, eu acho muito interessante, porque eu sempre atendo no meu escritório mamães e papais que falam assim, ah, depois que eu comecei a terapia, ele melhorou, doutora, é por isso que eu falava que ele não tinha mais, né? Porque ele melhorou, ele está bem, ele está se socializando bem, com diversos diagnósticos. A gente está falando de autismo, mas não é apenas o autismo, mas toda aquela criança que, em razão de alguma dificuldade, precisa do acompanhamento dos terapeutas, como se explicou aí, todas as terapias. E aí, quando chega esse relato para mim, eu falo, que bom, mamãe, que seu filho melhorou. Mas me diga, para que ele permaneça bem, você precisa continuar as terapias ou você pode abandonar as terapias? E aí todos falam, não, eu tenho que continuar. Meu filho tem uma rotina que tem que fazer terapia a semana inteira. Eu falei assim, exatamente. Como é que está a renda da família? Ah, doutora, é difícil porque eu não posso trabalhar para cuidar do meu filho. Meu marido trabalha na roça, a gente não tem renda, a prefeitura não fornece as terapias necessárias. É exatamente aí que reside o direito dessa sua criança de receber o BPC. Porque se ele, para ficar bem, ele precisa das terapias todas, é porque ele tem alguma dificuldade. Então, para você conseguir colocar ele numa condição de igualdade com outra criança que não tem nenhuma dificuldade, você precisa, a mamãe e o papai, precisa ralar, levando esse filho para as terapias, que é exatamente o BPC serve para dar suporte para que essas terapias sejam possíveis de acontecer. Então, por mais que apresente a criança, apresente uma resposta satisfatória ao tratamento, que bom, porque a ideia é essa, ele tem que apresentar uma melhoria mesmo, mas vira o direito da criança isso, porque ela permanece necessitando da terapia para que ela tenha uma vida regular e plena. Exatamente, exatamente. Não há melhoria de vida, de qualidade de vida sem as terapias, né? As terapias são fundamentais. Todo mundo precisa de terapia, gente. Nós também precisamos de terapia. Professores, olha, eu também sou professora, nós precisamos de terapia. Vamos combinar que todo mundo precisa de terapia? Ai, a Thalita perguntou aí, ó, quem recebe pensão pode receber o LOAS ou não? Quem recebe pensão. Vamos lá, Thalita. Qual é a pensão que você está falando? Pensão alimentícia, dependendo do valor, né? Se não for ali. Oi? Essa pensão, normalmente existem duas pensões que as pessoas confundem. Uma é a pensão alimentícia, que é paga pelo pai da criança, e a outra é a pensão por morte, um benefício pago pelo INSS. Pronto. Se a criança recebe uma pensão por morte paga pelo INSS, ela não vai conseguir receber BPC, porque ela já recebe a pensão do INSS. Mas se for uma pensão
alimentícia, aquela pensão que o papai ou a mamãe paga, aí depende do valor. Tem que fazer um estudo da renda familiar deste grupo para saber se essa pensão atrapalha ou não o recebimento do benefício. Não sei se eu fiquei, se deixou clara aí a dúvida de Thalita. Pelo jeito, ela falou que quer pensão alimentícia, né? O pai que paga a pensão da criança aí. Isso. Mas Normal, eu não sei. é 520 ela falou. 520. Aí tem que ver como é a composição do grupo familiar, quantas pessoas estão nessa família e tudo mais. Aí, respondido, né, Thalita? Ó, gente, vai colocando as dúvidas de vocês aí. Nós estamos lendo tudo. A mamãe atípica fez uma colocação dizendo que as terapias não têm um prazo para término. Pode ser por 1, 2 anos ou a vida inteira, com certeza. Mesmo Exatamente. É porque que a gente entende que mesmo que a criança tenha uma melhoria de qualidade em razão das terapias, ela não perde o direito do benefício. Porque não raras vezes eu atendo pessoas aqui que falavam assim, ah, não, mas é porque eu fui na escola e a escola falou que meu filho está bem, então que eu não teria direito. Ou então, ah, eu fui no CRAS e o CRAS falou que não tem direito, porque eu já estou fazendo as terapias. E o raciocínio não é esse. Isso. Doutora, o recebimento do BPC é vitalício? Como é que funciona? Tem que ficar sempre fazendo perícia? Como é que funciona? Não é vitalício, o BPC não é um benefício vitalício. Ele pode ser revisado pelo INSS a cada 2 anos. Então, o INSS tanto faz perícias de revisão, perícias médicas, né? E aí a pessoa é convocada para fazer uma perícia médica, como também ele faz a revisão da renda familiar. Porque vamos imaginar que tem uma família aí que está recebendo benefício e amanhã acertou na loto, ficou milionária. Aí o critério da renda vai ter sido superado e essa pessoa vai perder o direito do BPC. Então, assim, o INSS pode fazer revisão. Além do que, o CAD único, que é o cadastro único que as pessoas chamam de NIS, que é o cadastro do Bolsa Família. Esse cadastro, para receber o BPC, tem que ser atualizado a cada 2 anos. Se a pessoa não atualiza, ele também pode perder o benefício pela não atualização do CAD único. Do CAD único. Então, se a pessoa já recebe Bolsa Família, também pode receber o benefício, não é? Pode receber o benefício, mas é comum que, ao receber o benefício, corte o Bolsa Família pela superação da renda que dá acesso ao Bolsa Família. Ah, entendi. Então, quer dizer, quando a pessoa dá entrada no BPC e o BPC é aprovado, automaticamente a Bolsa Família é cortada, né? O valor da Bolsa Família já não passa a não receber mais. Agora fica só com o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas. Isso. Isso, né? E quando é que a pessoa pode perder o benefício? Ela pode perder o benefício quando for convocada para revisão e não comparecer, fizer a perícia médica de revisão e o perito do INSS entender que não existe ali mais aquela deficiência, aquela limitação, porque a deficiência e a limitação, ela não precisa ser permanente, incurável para gerar direito ao BPC. Ela pode ser temporária. Vamos imaginar, eu sofri um acidente, eu quebrei a perna e vou ficar aí sei lá, 1 ano, 2 anos, cuidando ali com aquela deficiência. Eu vou ficar cadeirante por um período. Então, ela não precisa ser uma deficiência permanente. Quando ela for convocada para uma perícia de revisão, e nessa perícia de revisão existir o perito entender que não existe mais aquela deficiência, também pode perder. Pode perder porque não atualizou o CAD único, como eu acabei de falar. Muita gente perde o BPC porque
não sabe que é obrigatório atualizar o CAD único. E pode perder também por conta da renda familiar, que é superada. O que é isso? Hoje, a gente vive uma família, determinada família, vive em um contexto. O pai e a mãe trabalham, são lavradores, são da roça, não tem renda nenhuma e aquela criança tem uma deficiência. Ali ganha o BPC. Demora um tempo, esse pai e essa mãe se aposentam, recebem a aposentadoria. Aí é comum que o INSS corte o benefício por conta das aposentadorias do pai e da mãe. De qualquer forma, quando acontecer de cortar o benefício, é sempre muito importante procurar o advogado especialista em benefícios do INSS para que a gente consiga analisar se esse corte do benefício foi correto ou não. Porque muitas vezes o INSS corta o benefício sem poder cortar. Não deve cortar e acaba cortando. Então, é sempre muito importante alertar as pessoas que tiveram seu benefício cortado para procurar o advogado especialista em benefício para poder revisar aí avaliar se tem chance de voltar a receber, que muitas vezes tem. Aí, gente, já fica a dica. Procura a doutora Maria Emília, né? Caso tenham cortado seu benefício, para saber, né, se realmente foi legal cortar, se foi ilegal cortar. O que que você deve fazer para poder recuperar o seu benefício? Ela trabalha aí, o escritório dela fica ali próximo ao Farol, né, próximo à Casa Lotérica ali e a Pousada Pôr do Sol. Vocês vão lá e procura ela e corre atrás, porque se cortou de forma indevida, ela vai poder ajudar vocês. E agora, para dar entrada, a pessoa que nunca recebeu, mas agora o seu filho tem um diagnóstico, ela é uma pessoa de baixa renda e ela precisa dar entrada no BPC e não sabe o que fazer. Qual é o passo a passo? O primeiro passo é procurar um advogado especialista em benefício. Os casos, por que a gente é porque muitas vezes, como você falou, né, no começo da sua conversa, o serviço público ele está abarrotado. Então, seja no SUS, o CRAS, qualquer outro lugar, o serviço público, por melhor que ele ser, está abarrotado e muitas vezes ele acaba passando a informação errada para essa pessoa e a pessoa desiste de lutar. Então, eu sempre gosto de atender essa pessoa, porque direto eu atendo mamães aqui com crianças que teriam direito há anos e que não tentaram porque o CRAS informou que não tinha direito, por falta de esclarecimento. É sempre importante procurar um advogado especialista em benefício. Com isso na mão, tem que ter os relatórios médicos todos em mãos, o CAD único atualizado, os documentos exigidos de todo mundo da família e, com tudo isso na mão, a gente brinca, bater na porta do INSS, fazer o pedido. Hoje, tudo é feito de forma remota, pelo computador, e aí, muitas vezes, as pessoas precisam realmente da ajuda para guiar esse atendimento, porque as pessoas, às vezes, não sabem manipular o sistema do INSS, que é um sistema complexo, que tem que enviar. Então, a gente orienta a buscar ajuda especializada para evitar que muitos negativos aconteçam, porque muitas vezes a gente consegue, por uma condução mesmo, evitar que o INSS negue o direito. Eu quero dar as boas-vindas para as pessoas que chegaram aí agora. Né? Tem muita gente entrando aí. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vão deixando aí as dúvidas de vocês. Estou muito feliz de ver vocês aqui, tê-los aqui conosco. Né? A André perguntou assim, ó, pensão alimentícia mais um idoso aposentado em uma casa com 4 pessoas, incluindo a criança, ultrapassa a renda? Depende, vamos lá. Tudo depende, né, Neia? Qual o valor da pensão alimentícia?
qual o valor da aposentadoria desse idoso. Se eu imaginar que é uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, 1.412, e uma pensão alimentícia e 4 pessoas, quem são essas pessoas? Porque, às vezes, a gente tem 10 pessoas morando na casa, mas a lei estabelece quem é que conta para calcular a renda. E não é todo mundo Isso. que conta. É por isso que sempre conduz essa pessoa para um atendimento com especialista de benefício. Esse idoso, por exemplo, ele sai da contagem. Ele não entra. Por que ele não entra? Porque o benefício dele pertence a ele. A renda dele não entra. Então, não é para entrar. Agora, quem são essas outras pessoas? Isso precisa de um estudo, entendeu? Então, pela história simples que ela está perguntando aqui, aparentemente não ultrapassa a renda. Mas, às vezes, a gente precisa de um atendimento mais específico para entender melhor os valores e responder de forma mais concreta essa pergunta. Tem que saber se essas pessoas trabalham, se tem carteira assinada, não é? Se são crianças, né? Tem que saber de tudo isso. Exatamente. A gente faz o estudo da deficiência e o estudo do grupo familiar. Porque às vezes mora assim, ó. Ah, mora na minha casa. Meu pai, minha mãe, eu deficiente, meu irmão, minha cunhada casada com meu irmão e o filho do meu irmão. 6 pessoas. Aí a renda desse irmão que é casado não conta. Não é para contar. Então a gente tem que fazer um estudo do grupo familiar. Isso. E aí também é importante, gente, colocar o seguinte, que quando vocês forem dar entrada, né, doutora, é importante vocês levarem a comprovação de que se vocês já passam por terapias, já fizeram aí, passaram pelo neurologista, neuropediatra, levem a comprovação, peçam a nota, né, a nota fiscal, para poder comprovar que essa criança já está passando por atendimento e se você tem baixa renda e você não consegue arcar com os custos dessas terapias, mas você tentou, né, fazer aí as terapias e estava pagando e não conseguiu mais, por isso essa criança teve o tratamento dela interrompido, né, doutora? Então é importante levar tudo comprovadinho. As notas, elas são ótimas. Foi bom você tocar nesse assunto, né? Às vezes, a renda ultrapassa um pouquinho. Vamos imaginar que o pai tem carteira assinada, a mãe, às vezes, tem carteira assinada, e aí, quando vai fazer a conta, a renda ultrapassa um pouquinho, mas não é porque a família é rica ou tem grandes recursos. Então, provar as despesas pode ajudar na conquista do benefício. Então, a gente sempre fala, se você faz acompanhamento particular, não tem problema. O INSS aceita o documento particular sem nenhum problema. Peça a nota fiscal, porque se a gente precisar excluir, essas rendas contam. Da mesma forma que despesas com aluguel, com alimentação especial, às vezes para a família, aluguel, hora de aluguel. Às vezes é uma determinada deficiência que precisa de uma alimentação especial para aquela criança, ou precisa o uso de fralda para quem tem um atraso, que precisa de fralda. Isso. Que, quando comprovadas, podem gerar direito ao benefício, mesmo se a renda ficou ultrapassada. Isso. A mamãe atípica está perguntando qual o prazo estimado para o INSS liberar o BPC depois das 2 perícias? Ótima pergunta, mamãe. O INSS ele tem um prazo aí de 30 a 60 dias para dar uma resposta sobre os benefícios. Mas a gente vê na prática que muitas vezes não acontece, principalmente no BPC. O BPC, primeiro, como ele exige a participação de 2 perícias, só por essa razão já é um benefício que demora mais para o INSS dizer se ganha ou se perde. Mas, normalmente,
INSS tem 30 dias ou 60 para bater o martelo depois do expediente. Se isso não aconteceu, é importante buscar ajuda de um profissional para a gente saber o que está acontecendo lá dentro do portal do INSS para chegar esse atestado. E se existe alguma solução rápida capaz de gerar o direito da pessoa. Isso. O Carlão está nos parabenizando pela live, né? Porque ele, segundo ele, muitas pessoas não entendem, não sabem dos seus direitos. Muito obrigada, Carlão. Exatamente por isso que nós resolvemos fazer esta live, porque muitas pessoas não conhecem os seus direitos e estão aí, né? Enfrentando dificuldades, sem saber que poderiam contar com esse dinheiro para ajudá-las, auxiliá-las aí no tratamento dos seus filhos. Eu gosto de falar, e vou falar novamente, né? O tratamento é importantíssimo, né? Se a gente vai ao médico e a gente pega a receita e não toma o remédio, não resolve nada. Não é isso? Exato. Então a gente tem que tem gente que procura a gente lá no consultório só por causa do diagnóstico, só para ter o diagnóstico. O diagnóstico, gente, sem o tratamento, do que resolve, né? Não resolve nada, gente. A gente tem que entender que quem precisa ser beneficiado nessa questão é a criança, é o adolescente, é o jovem, é a pessoa que que tem deficiência, que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem um transtorno de aprendizagem aí, que está um nível aí que está tendo muito comprometimento na sua vida, que está prejudicando o seu desenvolvimento, prejudicando suas habilidades sociais. E precisa de um tratamento para poder chegar aí a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente precisa entender da importância do tratamento, né? Eu gosto sempre de falar, a Sol, a minha colega, ela fala assim, né? Que o problema, se você deixar um problema lá, ele não vai resolver sozinho, não vai se resolver sozinho. Você descobriu o problema não vai se resolver sozinho. Ele vai piorar, mas se resolver sozinho, ele não vai. Então, a gente precisa buscar a resolução desse problema, né? Assim, num contexto geral, não vou dizer aqui que a criança atípica é um problema. Não é isso que eu estou dizendo. Não me interpretem mal, certo? Deixa eu ver. Cid, que a importância do acompanhamento terapêutico é essa família com essa dificuldade. É para que mais suave a condução. Porque muitas vezes a gente observa crianças com essas dificuldades que acabam não sendo acolhidas por suas famílias e não compreendidas em suas limitações, porque elas têm sim limitações e as terapias auxiliam muito, não somente a criança, mas a família, na maneira como conduzir essas limitações daquela criança. Porque muitas vezes existe ainda aquela cultura de achar que a criança está fazendo birra, de achar que a criança está sendo desobediente, quando muitas vezes foge de um certo controle das crianças que são portadoras dessas dificuldades. E a terapia ajuda tanto no sentido da criança se entender, como também da família entender a criança e acolher ela em um convívio familiar harmonioso, que é o que todo mundo deseja viver em paz. Isso mesmo. Aqui no nosso canal, no meu canal, no caso, né? Aqui no meu canal, a gente fez uma live, porque eu tenho uma parceria com a psicopedagoga Solange, que é lá de Sobradinho, e nós fizemos uma live recentemente falando a respeito de quando você identificar quando é crise e quando é birra. Depois vocês vão lá, assistam essa live, vocês vão entender um pouco mais a respeito de quando é crise e de quando é birra. Como identificar os sinais de que uma criança está começando a entrar em uma crise, né? Primeiro a gente tem que analisar, vocês pais, nós pais, temos que conhecer muito bem os nossos filhos, né? A gente tem que entender se ele tem alguma hipersensibilidade, né? O que desorganiza essa criança. E quando a gente chegar num ambiente onde tem aquele estímulo que desorganiza ele, a gente precisa tirar ele daquele lugar, né? Ou então preparar ele com antecedência, falando para ele tudo que vai ter naquele lugar, no caso de uma criança autista, né? Tudo que vai ter naquele lugar, né? Vai ter barulho, a gente vai começar a fazer umas experimentações aí de aumentar um pouco o volume, para poder ele entender que lá vai ter aquilo ali.
Quando ele chega lá, ele não vai se desorganizar tanto. Mas caso você perceba alguns sinais, a criança ficar com a bochecha vermelha, começar a suar muito, começar a se coçar, começar a ficar cheio de plaquinhas, gente, é um sinal claro de que essa criança vai entrar em crise. O que você vai fazer com ela? Você vai tirar ela do ambiente, para evitar que ela entre em crise, certo? Geralmente as crises acontecem por conta de estímulos sensoriais que desorganizam o sujeito, né? Tanto visual, excesso de estímulos visuais, excesso de barulho, hipersensibilidade tátil. Então, a gente tem que compreender muito bem quem é a nossa criança e o que desorganiza ela, para a gente poder intervir nos momentos de crise, certo? Agora, voltando para o BPC LOAS, porque se deixar eu falo a noite inteira, porque eu sou faladeira, viu? Vamos fazer de conta que o benefício foi negado, né? Então, quanto é que cabe recurso, né? E onde apresentá-lo? Pronto. De modo geral, o BPC é um benefício que, quando negado, a gente resolve na justiça e quase raramente a gente utiliza os recursos do INSS, os famosos recursos do INSS. Quando é que cabe? Qualquer benefício que for negado, cabe a pessoa lutar pelo direito na justiça ou no recurso. Qualquer negativa de direito, a pessoa pode provocar o juiz para que o juiz diga se o INSS agiu certo ou agiu errado ao negar aquele direito. A importância aí é você ser conduzida por a especialista em benefícios, porque ele vai saber exatamente o momento que você tem a chance de ganhar ou não tem a chance de ganhar. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas também lutam por questões que não têm a menor chance de ganhar. E aí, quem é que vai saber fazer esse filtro? O especialista em benefícios do INSS. Da mesma maneira que você, como especialista na condução das terapias, vai saber qual é a criança que você vai usar a terapia ABA ou outra metodologia. Porque você é que define, a partir do comportamento daquela criança, das características, das limitações dela, é você que define o tratamento terapêutico mais adequado a partir daquela análise. Da mesma forma, se negou um direito, o especialista vai analisar por que negou, entrevistar essa família e falar, não, aqui eu tenho chance, vamos trabalhar aqui para você ganhar o benefício federal, ou aqui realmente não tem a menor chance, é melhor você parar por aqui. E aí já não perde mais tempo, né? Já sabe que não tem direito. Porque assim, muita gente trabalha com a questão do INSS, né? Não é só advogado que faz isso. Tem muito prestador de serviço. E aí eu gosto sempre de comparar a questão assim, ó. Quando eu tenho um trabalhador rural lá, a gente atende muito trabalhador rural. Aquele trabalhador rural está na roça o dia todo, ele está pegando na terra, ele está sabendo qual é a semente boa, qual é a semente ruim, qual é a ferramenta boa, qual é a ferramenta ruim para lidar com aquela roça. Quanto tempo ele vai colher depois de molhar, depois de cuidar? Quanto tempo ele pode esperar a roça? Por quê? Porque a pessoa está ali, está trabalhando com isso. Existem muitas pessoas que fazem, mas não fazem só isso. Então, muitas vezes não conseguem compreender na profundidade necessária. E o especialista em benefícios, ele só faz isso. Ele vive disso. Então, claro que a gente vai saber o caminho que vai dar certo e o caminho que não vai dar certo. Maravilha, doutora. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Tá me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo por aqui. Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. É porque tem uma pessoa ligando aqui no meu celular e eu achei que poderia estar interrompendo a live aí. Caso o beneficiário do LOAS faleça, seu dependente pode continuar recebendo essa pensão por morte dessa pessoa? Não, gente. Essa é uma ótima pergunta. Muita gente chama a BPC de aposento, de aposentadoria. Existe uma confusão da população em acreditar que o BPC é a mesma coisa que a aposentadoria, e não é.
Lembra que eu expliquei que o INSS tem vários benefícios e cada benefício tem uma regra? O BPC não transfere para o sobrevivente. Vamos dizer assim, quando a pessoa morre, o benefício morre junto com a pessoa. A pessoa não pode transferir o benefício para os seus dependentes, ou filhos, ou esposa, ou esposo. Então, de novo, vamos falar de especialista em benefícios. Porque é importante você estar conduzida por um especialista em benefícios. Porque se você tiver direito de outro benefício, que não o BPC, é melhor você lutar por outro, para que você gere o direito da pensão no futuro. Então, tem muitos aposentados, muita gente que vive do BPC, porque sofreu um acidente, e aí concedeu um BPC, e aí quando chega na idade, quer aposentar e não aposenta. Não recebe o 13º, o abono, que as pessoas chamam de abono, que é o 13º salário. Né? Não é um benefício que transforma em pensão por morte. Então, é um benefício que tem características específicas, que realmente tem que analisar se é o melhor benefício ou se tem um outro que seja melhor e que cause menos problemas no futuro. Maravilha. E a pessoa que tem deficiência e recebe o LOAS, ele pode exercer uma outra atividade profissional? Sim ou não? Olha, se ele recebe o BPC em razão da deficiência, é porque justamente foi comprovado que ele não consegue se desenvolver, trabalhar e garantir a própria sobrevivência por conta daquela deficiência. Então, não faz o menor sentido que ele receba o benefício e permaneça trabalhando. Então, essa é uma hipótese que o INSS pode revisar e cortar o benefício. Ele está exercendo atividade profissional, então ele não pode continuar recebendo o BPC. O que existe é a possibilidade, por exemplo, muito surdo e mudo que recebe BPC. E dependendo do local onde viva, a voz da advogada está cortando, né? É a internet, com certeza. Então, assim, surdo e mudo, por exemplo, recebe BPC. E aí conseguiu um emprego, às vezes consegue emprego de embalador, de mercado, de supermercado. O que a pessoa vai fazer? Ela vai pedir ao INSS que o benefício seja suspenso temporariamente. Porque se ela voltar a ficar desempregada novamente, ela pode voltar a receber o benefício. Mas enquanto ela estiver empregada, ela não pode receber os dois. Isso. Porque certamente essa pessoa vai estar aí com a carteira assinada, né? E vai dar um choque aí nas informações lá no INSS, não vai ter a possibilidade de seguir recebendo o LOAS. A Thalita colocou, quem recebe o LOAS pode ter coisas grandes em nome, como casa ou carro no nome da pessoa que está recebendo? Então, gente, assim, o LOAS é um benefício concedido para pessoas de baixa renda. Então, diante de uma perícia, se for constatado que essa pessoa tem um modo de viver que não condiz com a pessoa de baixa renda, ela vai perder o BPC. Então, assim, faz sentido ter carro, moto, em nome da pessoa que está recebendo o BPC? Não faz, porque se ela for passar numa perícia, normalmente o INSS não olha a existência de um carro, de uma moto. Mas se precisar ir na federal, o juiz vai visitar a casa. E quando ela for visitar a casa, ele conversa com os vizinhos, ele manda um assistente social conversar com os vizinhos, visitar a casa, tirar foto da casa. Então, ali, por mais que a pessoa queira esconder, a verdade vai ser revelada. Então, é importante a pessoa se proteger e se resguardar. A gente tem que sempre ter em mente que o BPC não é para todo mundo, gente. É um benefício específico dedicado a pessoas que portem deficiência e sejam de baixa renda. O que existe muito é um interesse das pessoas de fraudar o INSS e dar aquele bom e velho jeitinho para conseguir um benefício. E isso perde a essência e a natureza do benefício, que é proteger uma infinidade de pessoas que estão vivendo em condição de miséria social,
de hipossuficiência econômica, de vulnerabilidade, e que precisam desse benefício para sustentar a si, a sua família, pagar o tratamento adequado, né? Então, a gente tem que trazer sempre para a consciência essa mensagem de que o benefício não é para todo mundo. Isso mesmo. E é até uma falta de humanidade, né? Você que não precisa do benefício, da entrada no benefício, consegui-lo, e outra pessoa que realmente precise ficar sem, não é? No meu caso, eu sou mãe de autista. Não raras vezes a gente vê isso, né? O acesso às políticas públicas por pessoas que não precisam. A gente viu isso na pandemia, na época do auxílio emergencial, quantas pessoas que não estavam naquela linha de corte recebendo benefícios. A gente vê isso sobre o Bolsa Família, quantas pessoas que não são vulneráveis, que recebem o Bolsa Família. Então, assim, eu gosto, sabe, Cid, de trazer sempre para a consciência das pessoas e entender por que cada benefício existe. E o benefício existe para proteger uma população específica, não é para proteger todo mundo. Isso. Porque as pessoas têm aquela mania de falar assim, ah, mas é um dinheiro do governo, né? Mas, gente, não é um dinheiro do governo, é o dinheiro dos nossos impostos, né? Que nós pagamos. E para que esses impostos servem? Para investir na educação, para investir na saúde, para investir, para ajudar essas pessoas de baixa renda, né? Investir em transporte público, investir em várias áreas que são importantes para todos nós, né? Enquanto pessoas pertencentes de uma sociedade. Né? Então a gente não pode ficar achando que você está tirando do governo, não. Quando você faz isso, você que não precisa faz isso, você está tirando dinheiro dos nossos impostos que poderiam estar sendo destinado para investimento, né, em outras áreas, né, de educação, saúde, etc. Aí fala assim, ah, mas a corrupção, gente, mas isso também não é uma corrupção, doutora? Com certeza. Né? Com certeza. A corrupção começa sempre em nós, no primeiro lugar. E é importante esse estudo da própria consciência e agir conforme a nossa consciência moral, né? Exatamente, exatamente. Eu sou mãe de filho autista, eu não preciso do BPC, eu nunca nem pensei de dar entrada em BPC. A gente deixa para quem precisa realmente do benefício, mesmo porque eu não passaria, né? Então, mas eu nunca nem cogitei, né? Porque eu sei que é um direito de pessoas que realmente precisam, pessoas que necessitam, que estão aí em condição de baixa renda, que precisa mesmo do benefício. É muito sofrido, é muito triste a gente ver as mães, né, com seus filhos aí precisando de terapia e não tem dinheiro para poder conseguir. Vai lá no Serviço Único de Saúde, que é o SUS, vai dar entrada, vai pedir aí para poder passar no psicólogo, para passar no neurologista, e fica muito e muito tempo esperando no fonoaudiólogo aí. Eu conheço mães que estão na fila do fonoaudiólogo já tem um tempão e não consegue uma vaga para o seu filho. E não tem dinheiro para poder pagar particular, né? E é muito sofrido. Famílias que moram, por exemplo, na zona urbana, que têm condições de buscar a prefeitura e de visitar a policlínica, sem ter dificuldade de transporte e tudo mais. Mas veja uma família que mora na zona rural, uma criança que tem essas dificuldades e que para que ela seja acompanhada, ela tem que vir para a cidade. Aí já tem uma barreira a mais, que é a distância, a dificuldade de transporte. Então, essas crianças, elas acabam sofrendo muito mais, precisam muito mais do benefício para darem o suporte, né? E muitas vezes, assim, tem crianças, eu gosto sempre de chamar a atenção, porque, graças a Deus, a bandeira do autismo ganhou muita visibilidade, cada vez mais ganha mais visibilidade, mas é importante também chamar a atenção para as demais dificuldades enfrentadas pelas crianças e que muitas vezes as mamães não têm direito. Então, o TDAH, o diagnóstico de TDAH, o diagnóstico de atraso no desenvolvimento escolar, criança com dificuldade de leitura, de fala, em razão de alguma questão psicológica ou psiquiátrica, a criança com dislexia, que tem dificuldade no aprendizado,
E para que ela garanta o aprendizado regular, ela precisa do suporte terapêutico. Todas essas crianças que, por alguma razão, precisem desse suporte, elas podem ter direito ao BPC, galera. E é muito importante falar essa mensagem, porque muitas mamães não procuram, porque a professora falou que não tinha direito. Mas a professora não é especialista, gente. A especialista é a doutora Emília. A doutora Maria Emília que é especialista, não é a professora. Né? Informação. E pode ser, às vezes, que realmente não tem direito. Mas, assim, vamos tirar a dúvida com quem entende de benefício, né? Isso, exatamente. Aí as mães aí estão falando, estão fazendo seus relatos aqui, não é? A Thalita falou que cada especialista custa R$ 320, ela mora em São Paulo, né? E ela diz aí que fez as contas por semana e não tem condição de pagar o neuro do João, né? Que falou que teria que passar 3 vezes na semana. Quer dizer, no caso da criança autista, e precisa de uma terapia ABA, né, baseada na ciência ABA, a gente sabe que precisa de muitos dias de terapia na semana. Um dia só não resolve, né? Eu aqui, quando eu estou aplicando a terapia ABA no consultório, eu sempre ensino a mãe a fazer o mesmo que eu estou fazendo no consultório em casa. Né? Quando a gente vê que a mãe não tem condições de passar 2, 3 vezes na semana, então eu ensino para essa mãe como aplicar na casa. Como ensinar a criança a apontar. Como ensinar a criança a ficar sentada por 2 minutos. Como ensinar essa criança a fazer pedido. Como ensinar essa criança a tatear, como ensinar ela a se comunicar. Então, tudo isso a gente vai ensinando a mãe a fazer em casa. Né? E aí, porque se no consultório eu faço de um jeito, a mãe não sabe como fazer em casa, então fica meio que não resolve o problema, entendeu? A criança não vai aprender o comportamento. Porque no ambiente do consultório, que é 1 hora só, eu ensino para ela como fazer. A mãe não sabe como fazer em casa, não vai surtir efeito, certo? Tem que compartilhar. Aqui, isso. Terapeuta consciente faz isso. Nada de falar, a mãe não entra de jeito nenhum no momento que eu estou fazendo. Não, a mãe tem que entrar sim. Ela tem que saber tudo que está acontecendo lá dentro do consultório. Ela tem que saber onde estão as barreiras do filho, da criança dela, do adolescente dela. Ela tem que saber o que ela vai fazer dentro de casa. A gente precisa os terapeutas precisam ter consciência e orientar as famílias como lidar com as crianças em casa, como perpetuar isso que a gente está aprendendo, ensinando para ele lá no consultório, né? Generalizar essa aprendizagem para que essa criança desenvolva. E mais importante, gente, é a criança. É a criança. Eu jamais quero que uma criança fique dependente de mim o resto da vida, não. Eu quero que ela caminhe com as próprias pernas dela e que eu preciso ajudar outras que estão precisando de mim, né? Vamos lá. Aqui é a Oi. Atípica falando sobre dividir um BPC para 2 autistas. Me permite esclarecer aqui, Neia, que assim, Sim. se estiver acontecendo com essa mamãe, é importante ela buscar ajuda, porque, na verdade, cada autista tem direito do seu BPC, né? Então, assim, a gente atende aqui famílias que às vezes têm 2, 3 crianças com dificuldades e a gente vai trabalhar no BPC para cada uma delas, porque eu gosto sempre de dizer, o meu direito é o meu direito, o seu direito é o seu direito. E se a gente é irmão, cada um tem um direito. Eu não posso perder o direito para que o meu irmão tenha o direito. Não, cada um tem o seu direito individual. E esse direito tem que ser respeitado e concedido. Então, se tem 2 autistas na família, e é uma família, esses 2 autistas devem receber, sim, benefício. Com certeza, com certeza. Mesmo porque cada um vai passar nas suas terapias. Elas não podem fazer uma terapia compartilhada. Mesmo porque a faixa etária dos 2 é diferente. Como se as dificuldades, as barreiras de ambos são diferentes, né? Um tem uma condição, por isso que se chama espectro. Né? Porque não é todo mundo, não é igual um sintoma de uma gripe, que todo mundo vai ter coriza, vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai ter tosse, não. Cada autista é um autista, né? Nós não podemos comparar um com o outro e não podemos achar que todos vão apresentar os mesmos sintomas, as mesmas dificuldades, porque não é dessa forma, certo? A Paty falou
Oi. Todo ser humano é único, E, individual, exatamente. individualizado. Isso, exatamente. Por isso que a gente avalia, né? Porque se fosse só a gente pegar lá o que diz o DSM e começar a fazer o tratamento, não precisava avaliação. Então a gente avalia justamente para saber onde estão as barreiras de cada um, né? E aonde é que a gente vai intervir, onde é que a gente vai estimular. A Paty falou assim que justamente o neuropediatra não tem em Livramento, a consulta é bem cara para as mães de baixa renda pagar. Inclusive, tem muitas mães com filhos sem diagnóstico porque não têm condições. E isso é verdade, Paty. Isso é verdade. Eu conheço várias que ficam até com medo de colocar nas suas mentes a hipótese do filho dela ser autista, mas ela sabe, ou ter algum transtorno, né? Mas ela sabe que o filho dela tem um neurodesenvolvimento diferente das outras crianças. Por quê? Está com dificuldade na fala, está com dificuldade motora. E ela tá vendo que tem uma dificuldade ali, mas elas têm até medo, porque sabe que vai ter que ter dinheiro para poder custear. Deixa eu fazer aqui um comentário sobre isso, que é importante também. De modo geral, o relatório do neuropediatra, que é o médico especialista na área, com o diagnóstico, é extremamente importante para dar entrada no pedido. Então, a gente sempre vai pedir, mas existem casos e casos, circunstâncias e circunstâncias. Então, a gente sempre fala, se você é aquela criança que tem diversos sinais, diversas dificuldades, que as professoras da escola já relatam isso, o médico do postinho de saúde já relata isso, o médico pediatra já relata isso, dependendo do caso, é possível pedir o benefício mesmo sem o relatório do neuropediatra. Então, assim, é muito importante que, às vezes, a gente consegue, por exemplo, um benefício de uma criança com autismo severo, que ela estava com o encaminhamento do posto de saúde. Por que isso? Porque, às vezes, na perícia do INSS, a deficiência, a dificuldade, ela é tão visível que, tendo um relatório, ainda que não seja do especialista, é possível a concessão do benefício. É claro que a gente vai ter aquelas crianças que você não consegue perceber no primeiro contato nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de dificuldade. Estas sim vão precisar do relatório do especialista. Mas às vezes não. Então tem muita mamãe e papai que ficam esperando ter o dinheiro para a consulta, ou às vezes esperando a fila da consulta, porque às vezes você tem o dinheiro, mas a agenda do médico está 3 meses, 4 meses, sem bater na porta do INSS, sem dar entrada no benefício, que muitas vezes pode ajudar a acelerar só com uma outra documentação ali, a documentação da escola, a documentação da terapeuta, porque aquele paciente, ele está fazendo acompanhamento terapêutico, mas ele ainda não passou pelo neuropediatra, ele foi E encaminhado pelo pediatra direto para o terapeuta. Então, muitas vezes, dá para adiantar o caso, mesmo sem o relatório do neuropediatra, tá? Então, é importante isso daí. muito importante. Eu mesma não sabia dessa informação. É, Achei maravilhoso. casos e casos, entendeu? Assim, a gente sempre pede, de modo geral, a gente sempre pede. Mas, às vezes, tem casos, você concorda comigo, que às vezes você atende casos Sim, que é tão... A situação da criança é tão mais grave, e só porque ela não sim, tem o relatório, mas ela tem uma série de outros documentos que provam as dificuldades dela. O que é preciso provar são as dificuldades e as barreiras, né? Então, isso. ninguém escreveu na lei que tem que ser um relatório do especialista. Mas é lógico que o ideal é que tenha. Eu não quero aqui lutar contra o relatório do especialista, porque eu sou a primeira a pedir. Mas é porque a gente também pode, muitas vezes, flexibilizar a Isso. necessidade do relatório. Ou, muitas vezes, adiantar o pedido. Porque quando a gente bate na porta do INSS, a gente guarda uma data, chamada de DEC, que é a data que deu entrada no pedido. A perícia vai ser lá na frente. Então, a gente guarda essa data e lá na frente é que vai acontecer a perícia. É o tempo de espera da consulta com o neuro.
e ele liga Isso. dele para receber os atrasados. Isso. Só Todos. deixando claro. Oi. Só deixando claro para vocês, gente, que nós, os especialistas, por exemplo, eu faço os testes avaliativos, né, para diagnóstico, mas eu não dou diagnóstico. O diagnóstico só quem dá é o médico. Eu envio o meu laudo técnico, né, para o médico com todos os testes descritos ali, o que foi encontrado, os achados nos testes, né, e ele vai ler tudo, analisar, lembrando que são testes cientificamente comprovados, né, então não tem erro nesses testes, não dá erro. Então, ele vai olhar tudo ali e vai confirmar o diagnóstico, certo? Mais uma pergunta, doutora. Aí nós vimos que depois que dá a entrada no BPC, existem duas perícias, não é isso? Como é que funciona cada uma dessas perícias? Isso. Lembra que eu expliquei? O INSS vai olhar duas coisas. Uma coisa é a deficiência, outra coisa é a renda. Então, a primeira é a perícia social, que é feita com assistente social, esquece. Essa perícia tem como objetivo conhecer essa família, esse grupo familiar, avaliar a renda e não somente a renda, as condições que essa família vive. Se ela vive em condição de vulnerabilidade, se o local onde ela mora é de acesso, é de difícil acesso às políticas de saúde, se é de difícil acesso ao saneamento, ao esgoto, porque tudo isso define vulnerabilidade social e hipossuficiência econômica, o ambiente perigoso, tudo isso o assistente social vai investigar. Além da perícia social, a pessoa passa por uma perícia médica e nessa sim é que terá que apresentar todos os relatórios médicos para verificar quais são os diagnósticos, quais são as dificuldades, as barreiras relacionadas à deficiência. Então, ela passa por duas perícias. Certo. E o valor do benefício não ultrapassa nunca um salário mínimo, não é? Só é apenas um salário mínimo. Sempre, sempre, sempre um salário mínimo sem direito do 13º. Pronto, maravilha. Então, aí, todo mundo já esclareceu as dúvidas aí, não é aposentadoria, não é vitalício, né? Você sempre está tendo que, vai ter que continuar passando nas perícias, não é isso, doutora? Para Quando poder continuar é, recebendo o benefício. E aí, mas o deputado Romário, ele encabeçou aí como se diz, uma lei, não é? Dizendo que não precisa, que agora o diagnóstico é vitalício, que anteriormente o diagnóstico, no caso do autismo, né, porque é específico para autismo, era válido por 3 a 5 anos, e agora não, agora vai ser vitalício. Diagnosticado uma vez, não precisa refazer teste, não precisa ter um laudo novo, um novo laudo, né? O laudo agora é vitalício. Nesse caso, ainda continua, será que vai continuar tendo que passar nas perícias? é porque, em que pese a pessoa com diagnóstico de autismo nunca mais deixar de ser autista, os níveis de suporte dele podem evoluir. Então, Isso, pode ser aquele autista com nível de suporte 3 evoluir para nível de suporte 1 e ele ser aquele autista que lida bem com as dificuldades, superou os desafios e que ele está completamente inserido na sociedade, mesmo sendo autista. Então, para fins de PPC, não é o simples fato de ser autista que dá direito ao benefício. É o fato de ser autista e ter as dificuldades que precisam dos suportes. E aí, quantas barreiras mais ele tiver, quanto mais difícil for para aquele autista, maior será o seu direito. Mas se o INSS verificar no período que ele é aquele autista habilitado, nunca vai deixar de ser autista. Mas ele talvez não tenha acesso ao BPC. Porque para ter acesso ao BPC é importante mostrar as barreiras que são as dificuldades. isso. A Dani está perguntando, doutora, e se já fez a perícia e depois pode pegar o relatório do neuropediatra? É sempre
importante pegar o relatório, porque ninguém está livre de amanhã ou depois fazer uma nova perícia, e aí é sempre um documento importante. Mas se já fez a perícia, é aprovada pela perícia, porque não é só fazer, tá, pessoal? É ser aprovado pela perícia. É porque muitas vezes aquela mamãe ali foi para o INSS, fez a perícia e perdeu na perícia. Aí procura o advogado vai entrar com processo na federal. É indispensável o relatório, entendeu? Muito bom, excelente. Doutora, a senhora gostaria de fazer mais alguma colocação? Olha, da minha parte aqui, eu me sinto realizada. Acho que a gente conseguiu aqui, né, entregar muito conteúdo de valor para as pessoas, assim, informações importantes para vocês lidarem com quem está passando por essas crianças, com essas dificuldades. Eu agradeço a oportunidade, a gente está em reta final aqui, né? Agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouquinho. Eu sempre digo, que eu tenho isso como uma missão de vida. Eu amo fazer o que eu faço. Eu falo que eu sou advogada por vocação e por missão. E a gente é muito gratificante quando a gente consegue orientar uma família e perceber ela sendo transformada quando a gente consegue o benefício, porque aquela família vai ter o tratamento adequado e ela isso vai ter dificuldade. Então, a gente agradece a oportunidade de vir aqui, entregar essas informações e se coloca sempre à disposição para quem está para a orientação, para o atendimento, para tirar dúvidas. E gratidão a todo mundo que participou, a todo mundo que perguntou, a todo mundo que elogiou ao nosso trabalho. E é isso, a gente está aqui para entregar o nosso melhor ao mundo e fazer desse mundo um ambiente melhor para se viver, né? O que a gente puder fazer para isso. Isso mesmo, muito bem colocado, doutora. Eu que agradeço a sua participação. Foi excelente, né? Esclareceu muitas dúvidas das mamães aí, né, que estavam aí com esses anseios, sem saber como dar entrada, como funcionava. Muitas delas me perguntaram, né? Eu sou terapeuta, gente, né, neuropsicopedagoga e atuo aí em muitas coisas, mas dessa área aí do direito eu não entendo muito. Eu pesquiso para poder orientá-las quando me perguntam, mas não entendo muito. Então, por isso, né, que eu aí quis trazê-la, a doutora Maria Emília, para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Até em Foco, eu e a psicopedagoga Solange, que estamos aí fazendo um trabalho com as mães, né, de acolhimento, de instrução, ajudando-as aí a lidar com seus filhos autistas, porque esse grupo, né, como o nome já diz, é Até em Foco, então era para mães de autista. Esses dias eu estava ouvindo um especialista dizendo que o nível de estresse das mães de autista é equiparado como o nível de estresse de um combatente da guerra, para vocês terem noção de como não é fácil, né? Então, e é por isso que surgiu esse grupo, e quem tiver, quem for mãe de autista e quiser entrar, né, vai na minha bio, lá vocês têm um link que vocês vão ser redirecionados para esse grupo, e vai ser um grande prazer tê-las conosco, certo? Lá a gente coloca muito conteúdo de valor para vocês, rotina, falando sobre crise, como lidar com crise, e ensinando aí como vocês podem ensinar os filhos de vocês a desfraudar. Tem muito conteúdo legal lá, tá bom? Então, doutora, foi um prazer estar aqui com você. Um grande abraço, muito obrigada. Deus abençoe. Estamos aqui sempre para servir vocês, gente, com o nosso melhor, tá bom? Um beijo e até a próxima live, que será segunda-feira. Vamos trazer outro tema maravilhoso aí para todo mundo que tem os seus filhos atípicos, ó. Beijão, muito obrigada pela participação de todos vocês. Tchau, gente. Eu vou salvar a live, depois vocês vão lá, curtam, comentem, tá bom? Compartilhe com outras pessoas. Isso, compartilhe com outras pessoas aí, amigas de vocês, para poder assistir essa live que foi maravilhosa, ó. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, doutora. Obrigada, Néia. Obrigada. Tchau.